Nos bastidores, a relação delas era igualmente complexa, marcada por uma mistura de amizade genuína, admiração profissional e momentos de atrito. O tempo que passaram trabalhando lado a lado deu a Jane uma rara visão dos desafios e complexidades pessoais de Marilyn. O que exatamente levou Marilyn Monroe a viver uma vida tão conturbada? As reflexões de Jane Russell oferecem uma perspectiva única. Desde o primeiro encontro até seus pensamentos sobre se a imagem pública de Marilyn estava alinhada com a verdadeira mulher que ela passou a conhecer. Vamos ouvir sua história. Marilyn Monroe e Jane Russell. Marilyn Monroe e Jane Russell, duas atrizes lendárias, compartilharam a tela no clássico de 1953, Gentlemen Prefer Blondes. Naquela época, Russell já era uma estrela bem estabelecida de Hollywood, tendo alcançado a fama uma década antes, quando o diretor Howard Hughes a escalou para The Outlaw, 1943, conforme notado pela Biography. A campanha promocional do filme colocou a figura de Russell em destaque, com Hughes até criando um sutiã sem costura personalizado para enfatizar suas curvas famosas. No entanto, The Outlaw enfrentou grandes obstáculos quando o Código de Produção de Filmes recusou inicialmente sua aprovação. Isso só aumentou a curiosidade pública. Hughes, sem desanimar, lançou o filme de forma independente por uma exibição limitada, depois retirando-o, reeditando e relançando-o em 1946. Com apenas 19 anos quando foi escalada para The Outlaw, Russell se tornou uma sensação instantânea e continuou a brilhar em vários faroestes, incluindo The Paleface, Son of Paleface e Montana Belle. Sua carreira também a levou a atuar ao lado de Robert Mitchum em His Kind of Woman e Macau, além de Frank Sinatra e Groucho Marx em Double Dynamite. Enquanto Jane Russell desfrutava de sua fama precoce, a estrela de Marilyn Monroe ainda estava em ascensão. Em 1946, Monroe, então modelo, assinou seu primeiro contrato com a 20th Century Fox. Após alguns papéis menores em filmes, ela voltou brevemente para o mundo da moda. Assim como Russell, a figura curvilínea de Monroe rapidamente chamou a atenção de Hollywood, garantindo-lhe um papel no filme de 1948, Scooter-Hoo, Scooter-Hay. Em 1950, o papel não creditado de Monroe em The Asphalt Jungle e uma pequena, mas marcante, aparição em All About Eve atraíram a atenção significativa dos fãs. Com um novo contrato na Fox, sua popularidade começou a disparar. Papéis em filmes como Let's Make It Legal, Love Nest, Clash by Night e Niagara consolidaram sua posição como uma estrela em ascensão. Em Niagara, a performance de Monroe como uma sedutora deusa do amor cimentou sua imagem como um dos maiores ícones de Hollywood e um símbolo sexual duradouro. Curiosamente, Monroe e Russell não se encontraram pela primeira vez no set. O primeiro marido de Marilyn, Jim, estudou no ensino médio comigo, Jane lembrou, referindo-se a James Dougherty, que foi casado com Marilyn, na época conhecida como Norma Jean, de 1942 a 1946. Um dia, ele passou e disse: "Quero que você conheça minha esposa." Essa esposa era Marilyn, na época uma morena e ainda Norma Jean. Ela era uma garota bonita, Jane lembrou com carinho, formando uma parceria e criando um laço. Embora Gentlemen Prefer Blondes seja famoso pela inesquecível interpretação de Monroe de Diamonds Are a Girl's Best Friend, a cena ganhou ainda mais importância cultural depois do videoclipe de Material Girl, de Madonna, de 1984,
que prestou uma homenagem divertida à performance de Monroe. No filme, elas dão vida a duas melhores amigas contrastantes, Lorelei Lee, a loira platinada de Monroe, com uma voz infantil e o desejo único de se casar com um homem rico, e Dorothy Shaw, a morena espirituosa de Jane, atraída por homens bonitos. Durante a produção, Marilyn e Jane formaram uma amizade genuína, unidas pela ética de trabalho compartilhada e antecedentes surpreendentemente semelhantes. Jack Cole, o coreógrafo do filme, entendeu que nenhuma das duas atrizes tinha treinamento formal de dança. Então, ele personalizou as rotinas para se adequar aos pontos fortes delas. Christina Rice, autora de Mean Moody, Magnificent, Jane Russell and the Marketing of a Hollywood Legend, destacou a admiração de Jane pela determinação de Marilyn. Jane também trabalhava duro, mas ela ia para casa para estar com sua família, enquanto Marilyn ficava para ensaiar. Na época, Jane era a estrela estabelecida, ganhando um salário considerável de $200 mil, enquanto Marilyn recebia apenas $500 por semana. Mas isso era considerável para mim, Marilyn admitiu mais tarde. Determinada a se afirmar, ela pediu de forma famosa seu próprio trailer, apesar de ser lembrada. Lembre-se, você não é uma estrela. Ao que ela respondeu com confiança. Bem, seja o que for que eu sou a loira, e gentlemen prefer blondes. Jane se referia a Marilyn com carinho como Baby Doll e Blondie, descrevendo-a como uma irmãzinha. Em sua autobiografia de 1985, My Path and My Detours, Jane lembrou de Marilyn como muito tímida e muito doce e muito mais inteligente do que as pessoas davam crédito. A química delas nas telas brilhava em números memoráveis como Two Little Girls from Little Rock, onde se apresentaram lado a lado em deslumbrantes vestidos vermelhos com lantejoulas combinando. Fora das câmeras, Jane frequentemente assumia o papel de irmã mais velha protetora. Quando Marilyn se sentia sobrecarregada e nervosa demais para sair de seu camarim, especialmente depois que seu treinador de atuação foi banido, Jane a incentivava a sair, batendo suavemente na porta e dizendo: "Vamos lá, baby, vamos!" O apoio de Jane era crucial para Marilyn, especialmente porque este era apenas o segundo papel principal de Marilyn. Ela ficava tão nervosa que se sentava tremendo em seu camarim, Jane explicou uma vez. Reconhecendo isso, ela fez um hábito de verificar como Marilyn estava antes das cenas, caminhando com ela até o set para acalmá-la. Jane até convidou Marilyn para se juntar a ela em um grupo de estudo bíblico, o que Marilyn mais tarde brincou dizendo: "Jane tentou me converter, e eu tentei apresentá-la ao Freud." A imprensa, ansiosa para espalhar rumores de rivalidade entre as duas, logo viu seus esforços frustrados. Ambas disseram: "Vamos lá, não estamos fazendo isso", observou Rice. Desde o início, Jane e Marilyn estavam unidas, sempre prontas para se apoiar e rejeitar histórias fabricadas. Gentlemen Prefer Blondes estreou em julho de 1953 e foi um sucesso imediato de bilheteira. Jane Russell e Marilyn Monroe são simplesmente sensacionais, elogiou uma crítica da época. Para Marilyn, o filme marcou um ponto de virada em sua carreira, finalmente trazendo a fama e o reconhecimento pelos quais ela tanto lutou. Refletindo sobre sua ascensão repentina, ela comentou mais tarde: "O povo me fez uma estrela. Nenhum estúdio, nenhuma pessoa decidiu isso, mas o povo decidiu." Reflexões de Jane Russell sobre Marilyn. Em suas memórias My Path and My Detours, Jane Russell compartilhou sua profunda compreensão das lutas de Marilyn, moldadas por um passado conturbado. Ela nunca conheceu seu pai,
Sua mãe estava em uma instituição mental e Marilyn esteve em lares adotivos, Jane escreveu. Eu acho que ela teve algumas experiências terríveis e queria escapar de seu passado. Na esperança de oferecer apoio a Marilyn, Jane a convidou para o Hollywood Christian Group, um grupo de estudo bíblico que ela organizava em sua casa. Religião era algo que elas tinham em comum, explicou Christina Rice. Marilyn, que havia crescido em uma família adotiva batista e com uma mãe que seguia a ciência cristã, compartilhava uma conexão com a fé, mas não era algo que se encaixava permanentemente para ela. Jane sentia que Marilyn precisava ser salva, acrescentou Rice. Anos depois, Marilyn brincou. Jane tentou me converter e eu tentei apresentá-la a Freud. Embora o vínculo delas tenha permanecido afetuoso, as duas coestrelas não continuaram tão próximas após o fim das filmagens de Gentlemen Prefer Blondes. Nos considerávamos amigas, mas Marilyn meio que foi de um grupo para outro, explicou Jane. Apesar da distância, Jane manteve seu carinho por Marilyn, enviando-lhe uma carta sincera após seu segundo divórcio. Em suas memórias, Jane recordou um fim de semana com as amigas, rindo e compartilhando histórias, apenas dias antes da notícia da morte de Marilyn. Nós filosofamos, rimos dos nossos problemas e gargalhamos, escreveu. Eu gostaria de ter o número de telefone de Marilyn porque sabia que ela pertencia ali, onde todos nós estávamos rindo dos nossos problemas. Não há dúvida de que Marilyn Monroe continua sendo um dos ícones mais duradouros de Hollywood, mas sua história é frequentemente obscurecida por mitos. Aqueles cadernos de anotações e camisetas com suas famosas citações? A maioria delas está erradamente atribuída. Por trás do glamour, havia uma mulher adorada por milhões, mas atormentada por dores pessoais. Uma estrela global cuja mãe mal a conhecia, uma mulher desesperada para construir uma família, mas que enfrentou dificuldades devastadoras com a gravidez. As lutas de sua mãe. A mãe de Marilyn, Gladys Baker, permanece uma figura obscura para muitos por uma razão deliberada. Hollywood não queria que ninguém soubesse. Quando Marilyn se tornou famosa, seus agentes instruíram-na a esconder a institucionalização de sua mãe, temendo que isso prejudicasse sua imagem. Em vez disso, disseram a Marilyn que deveria apenas afirmar que sua mãe havia falecido. A infância de Norma Jean foi marcada pela constante instabilidade, pois ela foi enviada de um lar adotivo para outro e para orfanatos devido à incapacidade de sua mãe Gladys de cuidar dela. Quando tinha 7 anos e estava morando com um casal chamado Bolander, Gladys de repente reapareceu, determinada a levá-la para casa. Ida Bolander, ciente da fragilidade mental de Gladys, recusou-se e tentou manter Norma Jean segura. Mas Gladys não se deixou parar facilmente. Ela arrastou Ida para o quintal, trancando-a para fora de sua própria casa. O que aconteceu a seguir foi tão chocante quanto desesperado. Gladys enfiou a pequena Norma Jean em uma bolsa de viagem militar e tentou fugir com ela, como se aquele plano absurdo pudesse realmente ter sucesso. Felizmente, os Bolanders conseguiram intervir e trazer Norma Jean de volta. Gladys desapareceu novamente, mas quando reapareceu, parecia mais estável, até comprando uma casa. Isso fez com que Norma Jean se mudasse para viver com sua mãe mais uma vez, mas a vida continuou sendo uma porta giratória de incertezas. Marilyn valorizava os raros momentos que teve com Gladys, embora esses momentos tivessem terminado de maneira abrupta e traumática. Em 1934, após passar por uma série de testes psicológicos que no final não serviram para nada, Gladys foi declarada insana e deixada de lado pelo sistema. Grace McKee, amiga mais próxima de Gladys, a encontrou depois deitada no chão, olhando com os olhos arregalados para a escada e murmurando:
Alguém está descendo aquelas escadas para me matar. Em sua autobiografia, Marilyn descreveu a cena aterrorizante de sua mãe, gritando, rindo, enquanto a polícia a escoltava para outro hospital psiquiátrico. Com apenas 32 anos, Gladys foi diagnosticada com esquizofrenia paranoica e institucionalizada por tempo indeterminado. Pelo resto de sua vida, Gladys permaneceu confinada em instituições psiquiátricas, e Marilyn passou sua vida inteira ansiando pelo amor e aprovação de uma mãe que já não podia mais reconhecê-la. Um pai, envolto em mistério. Mesmo hoje, a identidade do pai de Marilyn Monroe continua sendo um mistério. Gladys, cujo estado mental era frequentemente instável, pode nem mesmo saber. No certidão de nascimento de Norma Jean, Gladys listou Martin Mortensen, seu marido afastado, como o pai, embora o casal já estivesse separado muito antes de ela engravidar. Em um momento, Gladys mostrou a Norma Jean uma fotografia de um homem com bigode, afirmando que ele era seu pai biológico, um homem chamado Charles Stanley Gifford. No entanto, essa alegação foi negada pela família de Gifford. Mesmo assim, a jovem Norma Jean, desejando uma conexão, achava que o homem se parecia com o ator Clark Gable. Ela passou a sonhar e imaginar Gable como seu pai, tecendo fantasias nas lacunas de sua realidade. Agora vem a parte realmente triste. Em 1960, Marilyn filmou seu último filme concluído, The Misfits, ao lado de ninguém menos que Clark Gable, o próprio homem que ela passara sua juventude imaginando que poderia ser seu pai. Depois de anos fantasiando sobre ele, compartilhar um set de filmagem com Gable certamente deve ter sido algo totalmente surreal. No entanto, esse período foi um dos mais caóticos e difíceis da vida de Marilyn. Assolada por doenças frequentes e crônicos atrasos, ela tornou o processo de produção excruciante para todos os envolvidos. Embora o filme tenha sido finalmente concluído, a tragédia ocorreu apenas 10 dias depois que as filmagens terminaram. Clark Gable sofreu um infarto massivo e faleceu. Para piorar a situação, a viúva de Gable apontou a espera interminável durante as filmagens como a causa de sua morte. Ela nunca mencionou Marilyn explicitamente, mas a implicação era inconfundível. Para Marilyn, a culpa deve ter sido insuportável. Ela não apenas cresceu sem conhecer seu verdadeiro pai, mas agora carregava o peso de acreditar que, de alguma forma, havia contribuído para a morte do único homem que ela um dia sonhou ser uma figura paterna. Sua cena icônica. Antecedeu um pesadelo. É um momento imortalizado na história da cultura pop. Marilyn Monroe, radiante e sorridente, de pé sobre uma grade de metrô, enquanto seu vestido branco se eleva ao seu redor. Ela parece despreocupada, radiante, perfeita. Mas a realidade por trás da cena era muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. As filmagens de The 7-Year Itch ocorreram na cidade de Nova York, na esquina da 52ª com Lexington. Uma multidão de 5.000 espectadores se reuniu, assobiando e aplaudindo, enquanto Marilyn se apresentava sob as luzes brilhantes. Entre os espectadores estava seu marido, a lenda do beisebol Joe DiMaggio, que assistia com crescente raiva. Para Joe, um católico devoto com valores tradicionais, a cena foi uma humilhação pública. Mesmo que Marilyn estivesse usando 2 camadas de calcinha para preservar a modéstia, ele viu aquilo como uma violação. Como se algo precioso para ele estivesse sendo exposto para o mundo inteiro observar. Sua raiva foi crescendo, e depois que as filmagens terminaram, ela se transformou em algo muito mais assustador. De volta ao Hotel St. Regis, a briga de Joe e Marilyn ficou tão intensa
que hóspedes preocupados relataram o barulho para a gerência do hotel. Natasha Lightes, a treinadora de atuação de Marilyn, lembrou-se do momento com detalhes. Do seu quarto ao lado, ela bateu na porta dos DiMaggio para verificar se estava tudo bem. DiMaggio, com a voz áspera e os olhos em chamas, gritou para ela cuidar da sua própria vida. No dia seguinte, Marilyn apareceu no set com marcas de hematomas nos ombros e nas costas. O cabeleireiro do estúdio fez o possível para cobrir as marcas com maquiagem. Não muito depois, Marilyn pediu o divórcio, encerrando seu tumultuado casamento. E, em uma última e amarga ironia, a cena que havia enfurecido DiMaggio foi descartada porque o barulho da enorme multidão tornou o material inutilizável. A equipe teve que recriar o momento em um estúdio em Los Angeles, bem longe da agitação. A foto icônica de Marilyn Monroe foi um ato. O sorriso radiante e o charme cativante de Marilyn Monroe foram capturados em inúmeras fotografias, consolidando sua imagem como uma estrela despreocupada e glamourosa. No entanto, por trás do exterior deslumbrante, Marilyn carregava uma tristeza avassaladora. Em uma época antes da TV de realidade ou das redes sociais, o público permanecia amplamente alheio às suas dificuldades. Sua persona cuidadosamente construída, uma visão de alegria, beleza e sedução, era seu escudo, escondendo a dor que frequentemente definia sua vida. Para Marilyn, Marilyn Monroe era quase como uma pessoa totalmente diferente, uma criação separada de seu verdadeiro eu. Truman Capote, um de seus amigos próximos, contou uma história que ilustra perfeitamente essa dualidade. Durante um almoço juntos, Marilyn desapareceu no banheiro por um tempo que parecia incomum. Preocupado, Capote foi ver o que estava acontecendo e a encontrou fixando intensamente o olhar no espelho. Quando ele perguntou o que ela estava fazendo, ela respondeu com uma linha suave, quase assombrante. Olhando para ela. Outro momento revelador aconteceu durante uma caminhada por Nova York. Marilyn e uma amiga, Jane, haviam passado a maior parte do dia tranquilas, se misturando à multidão. Então, aparentemente do nada, Marilyn se virou para Jane com uma pergunta travessa. Você quer ver eu ser ela? Com uma pequena mudança em sua postura e comportamento, Marilyn se transformou em Marilyn Monroe. O efeito foi instantâneo. As pessoas viraram a cabeça, atraídas por ela como mariposas para a chama. Na cultura de celebridades de hoje, onde as personas públicas são cuidadosamente criadas nas redes sociais, é difícil encontrar uma comparação exata para a complexidade da existência dual de Marilyn. Poucos, se é que algum, podem afirmar que literalmente incorporam dois eus distintos, o eu privado e autêntico e o ideal deslumbrante criado para o consumo público. Billy Wilder, o diretor de The 7-Year Itch, capturou essa contradição perfeitamente. Refletindo sobre seus casamentos fracassados, ele disse uma vez: seus casamentos não deram certo porque Joe DiMaggio descobriu que ela era Marilyn Monroe e Arthur Miller descobriu que ela não era Marilyn Monroe. A morte de Marilyn abalou o mundo. No dia em que Marilyn Monroe morreu, seu rosto dominou as manchetes dos jornais em todo o mundo. As pessoas estavam em total descrença. Como alguém tão radiante, bem-sucedido e aparentemente feliz poderia acabar com a própria vida? A resposta estava na imagem cuidadosamente mantida que ela projetava para o mundo. O impacto de sua morte foi imenso. De acordo com o The New York Times, os suicídios aumentaram dramaticamente nos dias que se seguiram, atingindo um pico recorde de 12 casos em Nova York em um único dia. Uma nota particularmente assustadora, deixada por alguém que tirou a própria vida em resposta à morte de Marilyn, dizia: se a coisa mais maravilhosa e bonita do mundo não tem nada pelo que viver,
Então eu também não tenho. A atmosfera sombria se estendeu até Hollywood, onde o ator Marlon Brando descreveu uma dor palpável e compartilhada. Todos pararam de trabalhar, e você podia ver o dia inteiro as mesmas expressões em seus rostos. O mesmo pensamento. Como uma garota com sucesso, fama, juventude, dinheiro, beleza, como ela poderia se matar? Ele acrescentou. Ninguém podia entender isso porque essas são as coisas que todos querem, e eles não conseguiam compreender que a vida não era importante para Marilyn Monroe, ou que talvez sua vida estivesse em outro lugar. Apesar do divórcio, Joe DiMaggio e Marilyn continuaram profundamente conectados. Marilyn pediu uma vez que ele prometesse que, se ela morresse primeiro, ele levaria flores para seu túmulo. Durante os 20 anos seguintes, DiMaggio fez questão de entregar rosas à sua sepultura 3 vezes por semana. Sua devoção nunca vacilou, e quando ele faleceu em 1999, suas últimas palavras foram amargas e doces. Finalmente vou ver a Marilyn, o escândalo da foto da Playboy. Antes de alcançar sua imensa fama e riqueza, Monroe, então enfrentando dificuldades financeiras, frequentemente posava nua durante sessões de fotografia para ganhar dinheiro extra. Em 1953, a revista Playboy lançou sua primeira edição com imagens raras e em cores de Marilyn Monroe. Hugh Hefner, fundador da Playboy, obteve as fotos de Marilyn Monroe e as publicou sem o seu consentimento, deixando-a sem qualquer compensação financeira, como foi observado pela Biography. Na época, a 20th Century Fox, temendo que o escândalo arruinasse sua reputação, pediu para que Marilyn negasse que as fotos eram dela. Em vez disso, ela escolheu a transparência, em vez da negação. Ela não apenas admitiu a verdade, mas o fez com um senso de posse, revelando até mesmo que comprou uma cópia da revista para si mesma. A honestidade de Marilyn se revelou uma jogada inteligente. Em vez de prejudicar sua carreira, o escândalo consolidou sua imagem como um ícone sexual em ascensão. Monroe refletiu sobre a situação mais tarde, dizendo: "Claro que eles estavam errados. Os fãs, o meu público, aplaudiram quando eu admiti que era eu, e aquele calendário e aquela publicidade da primeira edição da Playboy ajudaram a minha carreira." A dor do aborto espontâneo. Enquanto os conflitos profissionais contribuíram para o desmoronamento do casamento de Marilyn com Arthur Miller, as repetidas perdas gestacionais trouxeram-lhe a dor mais profunda. De acordo com Biography, Monroe estava de coração partido por não conseguir ter um filho com Miller. Em um período de apenas alguns anos, Marilyn sofreu 3 devastadoras perdas de gravidez. Relatórios do Mamma Mia sugerem que ela sofria de endometriose, uma condição dolorosa que frequentemente dificulta a concepção. Les Harding, autor de They Knew Marilyn Monroe, Famous Persons in the Life of the Hollywood Icon, esclareceu a angústia privada de Monroe, escrevendo: Marilyn ansiava por aquilo que nunca teve, uma vida familiar normal. Marilyn manteve grande parte de suas lutas escondidas do público. Seu primeiro aborto espontâneo ocorreu em setembro de 1956, seguido por uma devastadora gravidez ectópica no ano seguinte. Sua terceira e última perda aconteceu em dezembro de 1958. Durante esse período, Monroe, já lutando contra o vício em álcool e barbitúricos, internalizou a culpa pelos abortos espontâneos, o que intensificou ainda mais sua dor. Uma luta com a saúde mental. As dificuldades de Marilyn iam além de sua saúde física. Ao longo de sua vida, ela enfrentou sérios problemas de saúde mental, agravados por uma indústria que frequentemente se aproveitava de suas inseguranças. Embora o abuso de substâncias por Marilyn seja bem documentado, várias fontes, incluindo a PBS, sugerem que ela também possa ter lidado com o transtorno bipolar. Tragicamente,
Ela viveu em uma época em que a compreensão e o tratamento dos transtornos de humor eram limitados, deixando-a sem o apoio que ela desesperadamente precisava. À medida que sua carreira avançava, a saúde mental de Monroe continuava a se deteriorar. O impacto emocional se tornou especialmente evidente após seu terceiro divórcio. Em 1961, conforme relatado pela Us Weekly, suas lutas haviam escalado a tal ponto que ela foi internada involuntariamente em uma ala psiquiátrica. Jane acrescenta que Monroe sofreu abuso físico e foi ameaçada de ser colocada em uma camisa de força caso não obedecesse, o que a levou a contemplar o autossufrágio. Sobrecarregada com sua situação desesperadora, Monroe entrou em contato com seu ex-marido, Joe DiMaggio, implorando por sua ajuda para garantir sua libertação. Fiel à sua palavra, DiMaggio acabou intervindo e conseguiu libertá-la. O vício impediu a conclusão de seu último filme. As lutas contínuas de Marilyn com o vício acabaram impedindo que ela terminasse seu último filme. Em 1962, ela estrelou ao lado de Dean Martin na comédia Something's Got to Give. No entanto, seu abuso severo de substâncias levou a inúmeros dias de filmagens perdidos, com atestados médicos citando várias doenças como justificativas, de acordo com o Independent. Quando Marilyn aparecia, ela encontrava cada vez mais dificuldades para lembrar suas falas e perdeu visivelmente uma quantidade alarmante de peso. Ela até começou a se esconder em seu trailer, incapaz de enfrentar a pressão de estar diante das câmeras. Em uma ocasião, o produtor do filme a encontrou inconsciente em um coma induzido por barbitúricos, deixando o roteirista frustrado e chamando-a de autodestrutiva. Inicialmente, a mídia retratou Monroe como uma força disruptiva no set, mas filmagens posteriores ofereceram uma narrativa diferente. Surgiram clipes mostrando Monroe se desculpando sinceramente por suas ausências e demonstrando claro respeito pelos seus colegas de elenco. Apesar desses momentos de sinceridade, suas ausências repetidas acabaram levando à sua demissão do filme. No entanto, ela foi recontratada depois que Dean Martin insistiu que só continuaria a trabalhar se ela voltasse. Tragicamente,